O tema da nossa mensagem de hoje é guerra espiritual. E se tratando de guerra espiritual, eu sei que engloba muitas e muitas coisas e vamos ser específicos no que vamos falar hoje e provavelmente outras terças-feiras vamos abordar esse tema porque você vai perceber como isso pode te ajudar, porque a guerra espiritual, por mais que ela é invisível, ela acontece todos os dias e eu digo para você que ela acontece até quando nós estamos dormindo e ela influencia 100% na nossa vida física, a nossa vida material, aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue tocar. Então, nós precisamos ser fortes nesse campo de batalha espiritual e entender sobre as ferramentas, as armas que Deus nos deixou para que possamos vencer o nosso adversário, que é o diabo. Amém? Antes de começar, deixa eu deixar aqui um esclarecimento para vocês. Nós fizemos uma divulgação falando que seria uma live. Porém, quando eu estou chegando aqui em casa, a gente recebe a notícia que está sem internet. A gente mora em uma chácara e teve uma chuva forte e principalmente aqui onde a gente mora, caiu algumas árvores, exatamente onde passava o fio da nossa internet e agora a gente está sem internet. Então, qual a estratégia que a gente teve, eu aqui junto com a minha esposa? A gente está gravando, né, a gente está gravando essa mensagem e a gente pegou uma internet emprestada, que é um modem, então é uma internet fraquinha, para que a gente consiga subir ela e você consiga assistir às 8 horas aí da sua casa, tá bom? A mensagem vai ser a mesma, só não vamos estar ao vivo para conseguir interagir como a gente gosta de fazer com vocês, tá bom? Mas vamos em frente, nós vamos falar sobre uma batalha espiritual que acontece nos nossos pensamentos, na nossa mente e também na nossa vida. Em muitas vezes acontecia algo em cultos que nós estávamos ou fazendo ou participando e que sempre chamou a atenção. Pessoas que durante a oração ali no culto, ela manifestava com o espírito maligno e depois de expulsar o espírito maligno, depois, no próximo culto, acontecia a mesma coisa, e expulsava, e no próximo a mesma coisa, e a mesma coisa. E eu já vi pessoas que ficaram nesse ciclo por anos. E eu sempre me perguntei por quê. Sabe, a gente ora no nome de Jesus, a gente expulsa, a pessoa fica bem, fica leve ali na hora, sai todo mal, às vezes dor de cabeça, dores no corpo, às vezes caroços no corpo, sai, desaparece na hora. A gente vê a mão de Deus, a gente vê o poder de Deus, a libertação ali, porém, na outra semana, no mesmo dia, a pessoa está de novo lá manifestando com o demônio e etc. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre situações parecidas como essa. Você ora para que o mal saia da sua vida. Às vezes você nunca manifestou com o mal, mas você percebe a ação do mal na sua vida, a ação do mal nos seus caminhos, na sua casa, na sua família. Existe algo específico que você já entendeu que isso não é normal. E a partir daí, então, você começou a orar, você começou a fazer propósito, você começou a fazer campanha, você já jejuou, o pastor da sua igreja já jejuou por você, você já acordou de madrugada para orar, você já usou o nome de Jesus e não foi uma vez, foi várias vezes para que esse mal saísse da sua vida. Passa um tempo, o problema volta. Passa um tempo, o problema continua. Passa um tempo, o sentimento que você não quer mais carregar dentro de você continua. Os pensamentos ruins, passa um tempo, eles voltam. O sentimento de tristeza volta. Enfim, só um minuto. Você já fez de tudo, né? E o mal, ele continua, o mal, ele volta, o mal, ele permanece.
na sua vida e por que isso? É isso que nós vamos falar. Como vencer essa guerra espiritual, como se posicionar diante disso. Eu espero que isso te ajude. Já já nós vamos finalizar com a oração, tá bom? Se você tem uma Bíblia fácil, eu queria que você abrisse em Apocalipse capítulo 12 e o versículo que vamos ler é o versículo 7. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, vai falar de uma batalha que aconteceu no céu, uma batalha entre o diabo e uma batalha entre o diabo e os anjos. O diabo e os anjos. Houve uma batalha no céu e a Bíblia ela fala como que foi essa batalha. É sobre isso que a gente vai falar. Se não der para colocar o versículo, não tem problema. Está escrito assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Esse dragão é o diabo. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, para a gente entender aqui, Miguel com os anjos que estavam do lado dele, e ele batalhou contra esse dragão, que também é conhecido como diabo, Satanás, e os anjos e os seus anjos. Quem eram esses anjos? Esses anjos eram anjos que se corromperam, anjos que se corromperam, anjos que foram anjos de luz, mas que caíram nas artimanhas, que caíram na conversa de Satanás. Então houve essa guerra, esses dois grupos guerrearam no céu. E diz assim no versículo 8: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Não achou mais lugar nos céus para ele. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então esses dois nomes, que engana todo mundo. Então ele foi precipitado, ele foi lançado aqui para a terra. E ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então vamos lá. Houve uma guerra no céu. Miguel e os anjos de luz, batalharam contra o diabo, a antiga serpente, Satanás, e os seus anjos, que eram anjos de trevas, que deixaram de ser anjos de luz. Houve uma batalha e nesse confronto, Satanás ele perde. O diabo ele é derrotado. E a Bíblia fala, lá no versículo 8, que não se achou lugar para ele. E depois disso, depois de não se achar lugar, ele foi precipitado, ele foi lançado para fora dali. Ele foi lançado para a terra. E aqui a gente tem um ensinamento como Deus ele é maravilhoso, porque nós temos um ensinamento simples, mas poderoso. Por que que eu oro? Por que que eu uso o nome de Jesus para o diabo sair da minha vida, para ele ser precipitado, para ele ser lançado para fora da minha vida? E ele continua, sabe por quê? Porque ele ainda está achando espaço na sua vida. Ele está achando espaço. Observa que a ordem dessa batalha, houve uma batalha. Primeiro, não houve mais espaço. Os anjos se posicionaram no céu, de maneira que não houve mais espaço para o diabo ficar lá e para os anjos do diabo ficar lá. E depois disso, ele foi expulso, ele foi lançado. Quando você inverte essa sincronia, esses fatores, tudo muda. Porque você quer expulsar ele e ele vai tentar voltar. E se ele volta e encontra espaço, ele não sai. Então, como vencer essa guerra espiritual? Você deve observar a sua vida. Você precisa observar os seus caminhos. Você precisa, se você quer se ver livre, se você quer libertação, você precisa pensar
e refletir sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, se de alguma forma você está dando espaço para o diabo. Porque se você estiver dando espaço para o diabo, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você vá para a igreja todos os dias, use o nome de Jesus a todo minuto, mas se o diabo olha para a sua vida e ele encontra espaço, ele volta. Então veja, se você não está deixando um espaço aí para mágoa, para ressentimento, perdoar não é conviver, mas você não deve carregar ressentimentos com você. Tem pessoas que eu não ando mais e que eu não quero andar mais junto, mas que eu não tenho nenhum ressentimento, eu quero que Deus faça o melhor na vida delas. Mas eu não posso carregar nenhum ressentimento, porque isso vai abrir um espaço para o mal poder entrar na minha vida. Se você sabe que existem coisas que você carrega que alimentam uma tristeza, isso é um espaço que você está dando para o mal. E por isso que você sempre se vê triste, para baixo, desanimado e às vezes até pensando em tirar a sua vida. Se você vem dando brecha com vícios, com conversas, com coisas que você olha, que você cobiça e que você sabe que isso não agrada a Deus, que isso é pecado. Eu sei que hoje o tema é delicado, mas é para pessoas que querem vencer a guerra espiritual. Para você que não tem uma fé de brincadeira, para você que não está brincando com Deus, ou brincando de ser crente, brincando de ser cristão, mas você quer mudança de vida, você quer uma mudança genuína, você quer de fato conhecer o Deus da Bíblia, o Deus libertador, o Senhor dos exércitos. Você quer ter uma experiência com esse Deus e saiba que sim, no nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, se posicionando, o mal vai sair da sua vida, desde que você não deixe mais espaço para ele. Está na hora de você se posicionar, está na hora de você assumir esse lugar e não permitir que o mal permaneça aí. Amém, gente? Nós vamos agora à oração. Eu queria que, mesmo que está sendo gravado, você deixasse o seu nome aí nos comentários. Você vai vencer essa guerra espiritual. Você vai ter vitória. A palavra de Deus, ela já está aí com você e você vai ter vitória. E agora a gente vai orar. Vamos orar forte. Feche os seus olhos. Coloca o nome aí. É momento de oração. Espírito Santo, meu Deus, nós nos colocamos aqui em oração na Tua presença. E começamos, meu Pai, com esse tema, começamos a trabalhar nesse tema tão espiritual, que é uma guerra invisível que acontece todos os dias, acontece enquanto estamos dormindo, acontece durante todo o dia e principalmente acontece na nossa cabeça, meu Pai. Pensamentos que vêm dizendo que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir, pensamentos de inferioridade, de complexos, pensamentos que não são verdadeiros, mas que são lançados como dardos, que são lançados como flecha, como setas, para minar a nossa fé, para colocar dúvida no nosso coração, para colocar dúvidas dentro de nós, meu Pai. Mas o Teu nome, a Tua palavra e aquilo que o Senhor diz sobre nós é maior do que tudo isso, porque em Ti, meu Pai, tudo é possível. No Senhor nós somos mais do que vencedores. Em Ti podemos tudo, meu Pai. Por isso que eu peço ao Senhor que essa pessoa receba poder, receba força onde ela está, para vencer essa guerra e que ela venha se posicionar, meu Pai, porque daqui em diante
Eu creio que no lugar aonde o mal voltava, ele não encontrará mais espaço. Ele não encontrará espaço no lugar que ele encontra mentira, que ele encontra mágoa, ódio, cobiça, desejo, traição. Aonde existe um lugar para ele voltar, um lugar de pecado, um altar do pecado, que seja derrubado agora em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha clarear os nossos pensamentos, a nossa mente, para que possamos ver, para que possamos enxergar aquilo que nós não enxergamos e possamos ter a vitória, meu Pai. É o que nós te pedimos, que cada nome que foi colocado, que vai ser colocado, que seja visitado por essa oração, em nome de Jesus. E se você crê, diga eu creio, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar com mensagens assim. O Espírito Santo me cobrou para trazer coisas aqui mais profundas, alimentos mais sólidos. Então é para você que quer algo sério com Jesus. Vamos seguir em frente nessa corrente. Toda terça-feira, ou pela live, ou pela gravação, nós vamos estar aqui em nome de Jesus. Deus nos dando saúde, força e condição para fazer isso. Curte, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda para que essa mensagem de fé venha chegar em muitas pessoas que estão sofrendo. Deus abençoe e fica com Deus.